Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje mais uma vez, mas vamos rezar primeiro, pedir a Deus e ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, hóspede da nossa alma, que recebemos no batismo e na crisma, que possais nesta noite estar conosco, nos auxiliando na tua palavra e também nos teus ensinamentos, para que possamos colocar aquilo que o Senhor inspirou para nós e para a igreja, para que a gente possa ensinar a verdade, porque tu és o Espírito Santo da verdade, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois Deus com o Pai e o Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro eu peço a vocês que se inscrevam aí no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, mande para outras pessoas. Você que me acompanha, deixe o seu like, seu comentário, sua dúvida, pergunta, o que você quiser colocar aí, nós vamos ter o maior prazer em te ajudar, ok? Então, gente, nós estamos fazendo um estudo do Catecismo da Igreja, que é a nossa regra de fé. Tudo aquilo que nós cremos está aqui no Catecismo. Desses 2000 anos que a Igreja nos ensina, está aqui no Catecismo, na Bíblia, na tradição e também no magistério da Igreja. Então, estamos estudando os 7 sacramentos. Com a graça de Deus, já estamos aí avançando, já estudamos 4 sacramentos, já estudamos batismo, crisma, Eucaristia e confissão. Já terminamos 4 sacramentos, faltam 3. E na aula passada nós iniciamos o sacramento da unção dos enfermos. Eu expliquei por que a igreja não chama mais de extrema unção, chama de unção dos enfermos. Por quê? Porque dava a impressão que era para matar a pessoa. Não é. É para curar. Claro que se Deus tiver que levar, vai levar. A vida pertence a Deus. Mas o sacramento não é para matar. É para que a pessoa tenha até força espiritual, se for da vontade de Deus, até preparar a pessoa para a morte. Mas não é para que a pessoa morra. É para que a pessoa tenha cura. Tanto que a igreja ensina que é um sacramento de cura. Mas nem tanto a cura física, mas a cura espiritual, a cura da alma, a cura interior, que é o mais importante, a cura da alma. Ok? Então, gente, na aula passada nós já começamos a estudar sobre a unção dos enfermos. Hoje nós vamos dar prosseguimento aí no Catecismo. Você pode abrir na página 412 do Catecismo, amarelinho, e na página 1502, parágrafo 1502, página 412. Tem muita gente adquirindo o Catecismo, graças a Deus, eu louvo a Deus. Tem uma pessoa que me acompanha, um abraço para ela é lá de Bom Jesus, ela sabe quem que eu estou falando, que mandou uma foto para mim que tinha comprado o Catecismo. Olha que bênção. Por isso que eu estou falando, gente, esse canal ele está ajudando muita gente. Muita gente está voltando a estudar. Muita gente que estava... Essa pessoa falou comigo. Graças a você, graças ao seu canal, eu estou novamente voltando para a igreja. A pessoa está voltando, comprou até o Catecismo para estudar. Então, gente, isso para mim é uma satisfação tão grande que você não tem noção. Saber que você pode colocar um pouco de luz na vida de uma pessoa, isso não tem preço, isso não tem dinheiro que pague. Uma pessoa falar para você que está voltando para Deus, que estava afastado da igreja, que voltou a estudar, voltou a ler o Catecismo. Gente, isso para nós não tem preço. Para mim não tem preço. Por isso que o nosso canal é importante. Por isso que eu peço a sua ajuda, para me ajudar a evangelizar. Nosso povo precisa de evangelização. Está lá no profeta Oséias, lá no Antigo Testamento. Meu povo perece por falta de doutrina, por falta de conhecimento.
Então vamos ajudar esse povo. Então, que o nosso canal possa chegar a muita gente. Ok? Então, gente, isso é uma bênção. Então vamos lá. Vamos estudar. Abre o seu catecismo aí para você, se você quiser me acompanhar. O título é O Enfermo Diante de Deus. Então, gente, a unção dos enfermos é quando a gente... Não é qualquer doença que você pode receber, não. Ah, tô com dor de barriga, então eu vou chamar o padre. Não, não é assim. É quando você estiver em perigo de morte. Ah, vou fazer uma cirurgia, não é qualquer cirurgia. Ah, vou botar silicone e vou chamar o padre. Não, não é isso. Aí é vaidade. Tá? Quando você for fazer uma cirurgia grave, que corre risco de morte, aí você pode receber unção. Então, a unção não é para você receber de qualquer jeito. É quando a doença é grave, ou seja, o enfermo, aquele que está doente, mas não é qualquer doença. Doença séria, doença grave. Aí você pode receber unção. Pode receber unção até mais de uma vez. Se a pessoa recebeu a primeira vez, sarou, mas voltou a cair de novo, pode receber de novo. Não tem problema nenhum, mas a doença tem que ser grave. Não é qualquer dor de barriga, dor de cabeça que você vai receber unção. Ok? Então, o homem, no caso o ser humano, do Antigo Testamento, vive a doença diante de Deus. É diante de Deus que ele faz a sua queixa sobre a enfermidade. Por exemplo, o salmista, o Salmo 6, versículo 3. O salmista, quando ele estava enfermo, ele se queixava diante de Deus. Está lá no Salmo 6, versículo 3. O profeta Isaías, no capítulo 38, Isaías também se queixa da enfermidade diante de Deus. Então, gente, no Antigo Testamento a gente vê muito isso. Ok? As queixas dos profetas. O próprio Jó, o próprio Jeremias. Muitos se queixavam quando tinham uma enfermidade. O rei Ezequias. Então, muitos se queixavam diante de Deus da doença. Ok? E é dele, o Senhor da vida e da morte, que implora a cura. Tá vendo? Isso está lá no Salmo 38, versículo 5, e no Salmo 39, versículo 9. Então, nós devemos pedir a cura a Deus. Está enfermo? Está com uma doença? Peça a Deus. Não é pecado nenhum você fazer uma promessa, você fazer novena, para você se curar. Nós pedimos a cura. Nem sempre Deus vai curar a todos, eu já venho falando isso. Mas a gente tem que pedir a Deus que, né, traga a cura. Se ele curar, amém, aleluia. Se não curar, também, amém, aleluia. Ok? Não podemos blasfemar. A única coisa que a gente não pode fazer, pedir, se queixar. Você pode até chorar diante de Deus, você só não pode blasfemar. Se você blasfemar, aí é pior. Aí o seu sofrimento vai dobrar. Ok? A fé não é desespero. A fé é você aceitar a vontade de Deus, mesmo contra as nossas fraquezas humanas. Muitas vezes a gente se queixa diante de Deus e a gente fala até algumas besteiras. Que Deus não existe, que Deus não me ama. Deus ama a todos. Só que muitas vezes Deus até nos corrige através do sofrimento. Nós vimos isso na aula anterior. A enfermidade se torna caminho de conversão. Olha que coisa bonita que o catecismo nos ensina. Então o catecismo, gente, ele pode trazer para nós o sofrimento, ele traz para nós a conversão de vida. Tem um livro maravilhoso sobre isso, Sofrendo na Fé. Eu tenho esse livro aqui na minha casa, já li ele várias vezes, eu fiz até um vídeo sobre isso. O livro é tão bom que eu fiz um vídeo, aí está no canal, Sofrendo na Fé, procura aí que você vai achar. Vai lá na playlist lá que você vai achar. Sofrendo na Fé. Quem de nós que não sofre? Mas sofra na fé, sofra, né, com esperança. Porque se você não sofrer com fé, você vai sofrer desesperado, aí a dor é dobrada. E o perdão de Deus dá início à cura. Salmo 32, versículo 5.
e o Salmo 107, versículo 20, Marcos capítulo 2, versículos 2 a 15. Então, o perdão de Deus, ele dá início à cura. Então, muitas vezes, as nossas doenças podem ser doenças psíquicas, podem ser doenças emocionais, não é só doença física. Muitas vezes é uma mágoa, é um ressentimento, isso traz tristeza, isso traz doença, traz câncer, causa câncer. Então, muitas vezes, a gente tem que passar por uma enfermidade para a gente poder Deus curar aquilo que eu falei, Deus curar o nosso coração. Deus curando o nosso coração vai curar o nosso corpo. Israel chega à conclusão de que a doença, de uma forma misteriosa, está ligada ao pecado e ao mal, e que a fidelidade a Deus, segundo a sua lei, dá a vida. Olha aí que coisa interessante. O Antigo Testamento, a regra para eles era o quê? A lei de Moisés. Então, se você seguisse a lei de Moisés, você era feliz. Mas se você não seguisse a lei de Moisés, você não era feliz. Então, vinha o quê? Vinha a enfermidade. Deus permitiu. Deus, já falei isso aqui várias vezes, Deus não manda o mal, Deus não manda a doença. Mas muitas vezes Deus permite, para que a pessoa até se emenda. O servo de Deus, ele só é tocado pelo mal e pela doença com permissão de Deus. É só você ver o livro de Jó, o profeta Jeremias. Deus permite ao servo dele que aquilo ali o atinja. Mas por quê? Deus sabe que ele tem força para vencer aquilo ali. Agora, gente, toda doença vem do pecado do homem, que atinge a todos, que eu fiz até um vídeo aí há pouco tempo sobre isso. O mal não vem de Deus, o mal vem do abuso da nossa liberdade. Quando eu faço mal, quando eu peco, eu prejudico a mim, prejudico o outro e a humanidade inteira. Então aí vem o quê? Vem a doença, inclusive a doença física. A doença física é consequência do mal moral. Entenderam? O salário do pecado é a morte. Então, a moral, essa imoralidade que a gente vê hoje, traz consequências. E o que mais a gente vê aí é a imoralidade. É só você pegar 50 anos atrás, tinha muita coisa que hoje você não vê. Você não vê essas coisas que a gente vê hoje. Na televisão, na mídia, na internet. Você já abre a internet, você já vê imoralidades. É nossas crianças. Na nossa época não tinha isso. Não tinha filme pornográfico, não tinha revista pornográfica. Até tinha, mas não mostrava nada. Há 60, 50 anos atrás, não se mostrava mulher pelada, homem pelado. Não se mostrava isso. Nem revista, nem filme, nem televisão, nada disso. O máximo que você via é com a mulher tampando os seios. Tampando aqui a parte da frente. Hoje não, gente. Hoje se mostra descaradamente os órgãos genitais do homem e da mulher. Crianças, às vezes vê. Você passa nessas lojas, essas barracas de revista, tá lá, para todo mundo ver. Então, gente, essa imoralidade causa o quê? Causa a doença física. O mal moral causa a enfermidade. Entendeu? Porque eu sou o Senhor, aquele que te restaura. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Então, o único que pode nos restaurar, nos curar, é Deus. O profeta entrevê que o sofrimento também pode ter um sentido redentor para os pecados dos outros. Isso está lá em Isaías 53, versículo 11. É o texto que fala do sofrimento do servo do Senhor. Quem que é o servo do Senhor? É Jesus, é o Messias. Leia todo esse capítulo 53 de Isaías, você vai entender o sofrimento. E Jesus não tinha pecado. Se Jesus, que não tinha pecado, passou por todo aquele sofrimento, é só você ver o filme Paixão de Cristo, que foi aquilo ali, muito pior. Imagine nós que somos pecadores. Nós não somos melhores do que Jesus.
Então a gente tem que aprender a sofrer na fé. Fazer a nossa parte, rezar, tomar remédio, tudo isso nós devemos fazer. Agora, se não foi curado, não blasfeme, não reclame. Deus tem um propósito naquela enfermidade. Finalmente, Isaías anuncia que Deus fará chegar um tempo para Sião, ou seja, Jerusalém, em que toda falta será perdoada e toda doença será curada. Isaías 33, versículo 24. Ele já está profetizando sobre o reino do Messias. Então, quando Jesus vier na parousia, não vai haver mais dor, não vai haver mais enfermidade, não vai haver mais morte, não vai ter nada disso. Por quê? Porque acabou o pecado. São Paulo diz a carta aos Coríntios: o último inimigo a ser vencido é a morte. E a morte é consequência do quê? Do pecado. Então, acabando a morte, acabando o pecado, vai acabar o mal. Então, por isso que, né, no reino messiânico do Messias não vai ter doença, não vai ter dor, você não vai ter tristeza, nada. Por isso que a igreja ensina: aqui é um vale de lágrimas, aqui você tem momentos felizes, mas a felicidade plena é só na parousia, só na segunda vinda de Jesus, ou no céu. Quando você morrer, se você for para o céu, você já não vai ter mais dor, você não já vai ter mais nada de ruim. Mas para isso você tem que ir para o céu. Mas muitos vão passar ainda no purgatório para se purificar, e alguns também não vão se salvar, vão para o inferno fazer o quê? Mas se você for para o céu, você já vai experimentar isso. É a comunhão com Deus. Onde está Deus, está o céu. O que é o céu? É você estar na presença de Deus. E quando você está na presença de Deus, você não tem dor, você não tem mais nada de ruim. Então por isso que o céu é Deus. O céu não é um lugar. O céu é um estado de vida, um estado de alma, onde eu não vou ter mais nada disso que tem aqui na terra. Então vale a pena, não vale? Por isso que São Paulo diz: olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então por isso que a gente não consegue explicar o céu. São Paulo viu um pouquinho do terceiro céu e ficou doido. Deus deu até um espinho na carne para ele não ficar vaidoso. São Paulo viu o terceiro céu. Então, gente, o céu é uma coisa que a gente não consegue explicar. Por quê? Porque não acabou o mal. Por isso que Lúcifer foi expulso de lá, o demônio foi expulso de lá. E para ele foi dado o inferno. Então, gente, acabou. No céu acabou tudo aquilo que é de ruim. Tá? Então, o Antigo Testamento diz isso para nós. Ok? Agora, nós vamos para o Novo Testamento. O que o Novo Testamento nos diz sobre essa questão de enfermidade, de doença, de mal, de tudo aquilo que existe? Então, vamos para o parágrafo 1503. 1503. Cristo e o médico. Então, o catecismo faz uma conexão entre Cristo e o médico. Nós precisamos dos dois. Cristo, ele é o nosso médico da nossa alma, mas nós também temos que ter o médico do corpo. Uma hora você vai precisar do médico, está lá no livro do Eclesiástico 38. Ok? Então você precisa da oração, da fé, e também você precisa do médico para curar o corpo e curar a alma. Ok? Então o catecismo vai fazer esse paralelo entre Cristo e o médico. Ok? Parágrafo 1503. Vamos aí. A compaixão de Cristo para com os doentes e suas numerosas curas de enfermos de todo o tipo. Isso está lá em Mateus capítulo 4, versículo 24. Depois você lê lá. Mateus capítulo 4, versículo 24. São um sinal evidente de que Deus visitou o seu povo. Lucas capítulo 7, versículo 16. E de que o reino de Deus está bem próximo. Então, gente, não tem sentido as pessoas dizerem que Deus é quem manda o mal, quem manda a doença. É uma incoerência muito grande. Como que Deus manda a doença se Jesus cura todas as doenças? Diz aqui. Jesus veio para curar todas as doenças.
que existem no mundo. Então não é Deus que manda. Como é que Deus vai mandar uma coisa para ele mesmo curar? Não. Não, gente. A doença não vem de Deus. O mal não vem de Deus. Deus pode permitir, é diferente. Mas Deus jamais vai mandar o mal. Deus é pai. Você que é pai vai dar alguma coisa ruim para o seu filho só se você for ter problema de cabeça. Então, gente, não tem sentido a pessoa dizer que Deus mandou aquele mal para mim. Não, jamais. Por isso que Jesus fala, só Deus é bom. Se Deus é bom, ele não pode fazer o mal. Então, é errado esse negócio de que Deus mandou aquela enfermidade para mim. Deus mandou aquela... Não, Deus não manda nada disso, gente. Pelo contrário. Deus fica... Jesus, gente, levou tudo isso na cruz. Tudo isso Jesus colocou lá na cruz. As nossas dores, os nossos sofrimentos. Tudo isso ele cravou lá na cruz. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não faço a minha parte, aí já não é problema de Deus. Aí eu tenho que pagar. Se eu não faço a vontade de Deus, eu vou ter que pagar. Aí vai vir enfermidade, vai vir tudo. Então, Jesus não só tem o poder de curar, mas também de perdoar pecados. Marcos capítulo 2, versículos de 5 a 12. Então, Jesus como Deus, ele tem todo o poder. Ele fala, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mas os judeus não aceitaram isso. E mataram Jesus. Aqueles judeus ali da época. Por quê? Porque eles achavam que Jesus vinha num cavalo branco para libertar os judeus dos romanos. Mas não. Jesus veio para curar, para libertar. Jesus era um mestre espiritual, era um Messias espiritual. Esse é o grande erro hoje da teologia da libertação. Colocar um Jesus aí político, social. Não, Jesus não. Jesus é um libertador do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, ele veio trazer o perdão do pecado. Agora, se você depois continua pecando, aí não é problema de Jesus. Tanto que ele fala lá para aquela mulher adúltera, vá e não peques mais. Eu não te condeno. Jesus não condena ninguém. Agora, você tem que mudar de vida. Jesus não passa a mão na cabeça, não. Ah, Jesus é bonzinho. Jesus é bom, mas Jesus é justo. Ele é misericordioso, mas ele é justo. Ele é um juiz misericordioso e justo. Errou, tem que pagar. Ok? Ele veio curar o homem, ou seja, o ser humano inteiro. Alma e corpo. Aí, tá vendo, gente? Então, o catecismo aqui diz bem claro. Jesus veio para curar o homem inteiro, o ser humano inteiro, corpo e alma. Então, nós somos o quê? Corpo e alma. Nós não somos só corpo e nem só alma. Então, Jesus veio para nos curar inteiro. Então, nós somos corpo e alma. Então, gente, esquece esse negócio que nós somos corpo, alma e espírito. Eu já vi gente de outra religião falando isso. Nós somos corpo, alma e espírito. Não. Nós somos corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. Ok? Essa é a nossa fé católica. E Jesus veio para nos curar, corpo e alma. Ele é o médico de que necessitam os doentes. Marcos capítulo 2, versículo 17. Isso não quer dizer, gente, que você não deva ir no médico. Jesus deixou também o médico também. Vá tomar remédio. Jesus cura também pela medicina. Se você fez uma oração e foi curado, amém, aleluia. Mas nem todo mundo vai ser curado pela oração. Vá no médico, tome remédio. Muita gente morre por causa disso. Jesus vai me curar. Eu já dei esse testemunho aqui. Eu conheci uma pessoa que falou isso e morreu na pandemia. Ah, eu não vou tomar vacina, eu não vou tomar remédio. Jesus vai me curar. Morreu. Então, gente, Jesus cura pela medicina. Mas isso não quer dizer que ele não seja o médico dos médicos. Claro que ele é. E é ele que dá capacidade aos médicos também para nos curar. Ok? Mas ele é o médico dos médicos. Claro que é. Ele é o médico de que necessitam os doentes. Sua compaixão para com todos aqueles que sofrem é tão grande
que ele se identifica com eles. Então, quando você está doente, não pense você que Jesus não está sofrendo junto, não, porque ele está. Porque ele passou por isso. O mesmo que nós passamos, ele passou, ele teve angústia. Ele só não teve doença. Por quê? Porque a doença é culpa do pecado. Ele não teve pecado. Mas Jesus teve angústia. Jesus não teve doença física, mas ele teve a doença espiritual. Se angustiou. Você vê lá no Horto das Oliveiras. Sofreu. Ok? Só não teve enfermidade física. Estive doente e me visitastes. Mateus 25, 36. Jesus ensina que Jesus está junto àquele que está sofrendo. Então você tem que ver naquele doente ali o Jesus sofredor. Muita gente quer ver o Jesus da ressurreição, mas e o Jesus da cruz? Então meu irmão, quando está sofrendo, eu tenho que ver Jesus nele. Porque está na palavra. Eu estava doente e foste me visitar. É o que eu venho falando. É você levar lá a sua presença para aquele que está doente, uma palavra amiga. Porque quem está doente, gente, seja qual doença for, ele está debilitado. Então leve uma palavra. Mas não vai lá para derrubar ele mais ainda. Você vai, não. Tem gente que é assim. Não, vai lá, dá uma palavra para levantar a pessoa, não para derrubar. Seu amor de predileção pelos enfermos não cessou ao longo dos séculos de despertar a atenção toda especial dos cristãos para com todos os que sofrem no corpo e na alma. De novo. Tá vendo? Então, nós somos corpo e alma. Nós sofremos no corpo e na alma. Tem doença física e tem doença espiritual. A depressão é o mal do século. E tem gente que fica debochando. Ah, a pessoa está de fogo. Eu já vi várias pessoas debochando de quem tem depressão. Depressão é uma doença, já foi comprovada. Eu já fiz um vídeo também sobre depressão. A cura da depressão. Precisa do médico e precisa da cura espiritual. Síndrome do pânico, ansiedade, isso tudo é doença da alma. Hoje, gente, é muito maior a doença da alma do que do corpo. Porque as pessoas hoje tratam do corpo, mas não tratam da alma. Hoje, gente, o que vale hoje é você fazer silicone, é você botar tatuagem. Você só vê hoje gente de tatuagem, de silicone, academia. Eu tenho que fazer academia para mim ter um corpo esbelto. Hoje as pessoas estão preocupadas com isso. E a sua alma? Então por isso está depressivo, está com ansiedade, está com síndrome do pânico. Porque está pensando só no corpo, mas nós não somos só corpo, nós somos corpo e alma. E Jesus tem poder de curar o nosso corpo. Esse amor está na origem dos incansáveis esforços para aliviá-los. Então, gente, Jesus, ele diz isso lá no Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos darei descanso. Porque eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, não é? Está lá no Evangelho. E eu vos aliviarei, vos darei descanso. Porque eu sou manso e humilde de coração. Meu peso é suave e meu fardo é leve. Está lá. Então, esse texto é maravilhoso. Então, como é que Deus manda o mal? Como é que Deus manda a doença? Se Jesus veio para aliviar a dor de todo mundo. Deus não fica feliz com a desgraça de ninguém, com a dor de ninguém. Pelo contrário. Deus quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não quer a morte de ninguém, diz o profeta Ezequiel. Então você acha que Deus é um pai carrasco que fica lá olhando o filho sofrer e Deus está lá dando risada? Você acha que Jesus foi dando risada para a cruz? Não, gente, isso é um absurdo a gente pensar isso. Olha o que diz o parágrafo 1504. Diz assim: muitas vezes Jesus pede aos enfermos que creiam. Agora, para ser curado precisa da fé. Muitas vezes a gente não é curado porque a gente não tem fé. Porque, gente, ter fé quando tudo está bem é muito fácil. Agora, aí que você prova a sua fé é quando está tudo ruim. Porque se Deus, né, te dá tudo, você tem tudo, aí é muito fácil ter fé. Igual jogador de futebol. Não é? Ganhou lá aquela partida, foi campeão 5-0, vai entrevistar. Ah, Jesus é maravilhoso, claro. Você ganhou, né, tá rico. Eu quero ver quando você tá lá na fossa, quando você tá lá na enfermidade.
se você tem essa mesma fé. É aí que você tem que provar que você tem fé. Não é quando está tudo bem, é quando está tudo mal. E Jesus pede isso várias vezes. Jesus só curava aqueles que tinham fé. Tanto que quando ele foi lá em Nazaré, ele não curou quase ninguém, porque eles não tinham fé. Então, esse crer é a fé. Por isso que a carta aos Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Leia depois Marcos 5, de 34 a 36, e Marcos 9, 23. Depois você vai entender. Serve-se de sinais para curar. Então, Jesus, nós vamos falar sobre isso também, depois que nós estudarmos os sacramentos, eu vou falar aqui também sobre os sacramentais. Jesus usa de sinais para fazer cura. Primeiro a fé, mas depois ele usa alguns sinais para curar. É o que a igreja chama de sacramentais. Vou dar alguns exemplos aqui que o catecismo dá, mas nós vamos fazer um vídeo também sobre os sacramentais. Olha aí. Jesus usou a saliva e a imposição das mãos. Jesus pegou a saliva dele, e botou lá na enfermidade daquele cego lá, e o cego começou a enxergar. Jesus impôs as mãos sobre, e a igreja faz isso até hoje, para as ordenações dos sacramentos. Ok? Isso está lá em Marcos 7, 32 a 36, Marcos 8, 22 a 25. Leia lá, depois você vai ver. Lama nos olhos do cego. Jesus fez lama, barro, e botou nos olhos daquele cego de nascença. João capítulo 9. Então Jesus usou o barro para fazer uma cura. Por isso que eu falo, tem que tomar remédio, tem que fazer cirurgia muitas vezes, tem que fazer. Jesus cura muitas vezes por esses sinais. Os doentes procuram tocar Jesus. Aquela hemorroísa tocou no manto de Jesus e foi curada. Ok? João 9, de 6 a 15 e Marcos 3, 10, Marcos 6, 56. Aquela mulher, por que ela não queria tocar em Jesus? Porque ela se sentia impura, porque ela tinha uma hemorragia. E a mulher que tinha hemorragia, ela era considerada impura pelos judeus. Então ela falou, ela ficou com medo de tocar Jesus, porque Jesus era judeu. Mas ela tinha tanta fé que ela falou: se eu tocar, eu não vou tocar nele, eu vou tocar pelo menos no manto dele. Se eu tocar no manto dele, eu vou ser curado. E foi curado. Então até o manto de Jesus curava. Por isso que muitas roupas dos santos, a igreja diz que são sacramentais, que acontecem curas. Depois você lê lá. Porque dele saía uma força que a todos curava. Lucas 6,19. Também nos sacramentos, Cristo continua a nos tocar para nos curar. Isso aí eu já expliquei quando a gente estudou, eu fiz a introdução aos sacramentos. Eu expliquei que a igreja usa de sinais visíveis para fazer os milagres, as curas invisíveis, ok? E os sacramentos é a mesma coisa. Precisa do pão e do vinho para transformar no corpo e sangue de Cristo, por exemplo. Ok? Então, gente, Deus usa coisas naturais para os milagres sobrenaturais, ok? Último parágrafo de hoje, gente, parágrafo 1505, diz assim: comovido com tantos sofrimentos, Cristo não apenas se deixa tocar pelos doentes, mas assume as suas misérias. Por isso que ele carregou os nossos pecados na cruz. Por isso que a cruz não é um símbolo de derrota, é um símbolo de vitória. Ele levou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Olha que coisa bonita. Isso, gente, é uma das coisas mais bonitas em Jesus. Isaías 53, 4. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e colocou lá na cruz. Não curou todos os enfermos. Olha aí, tá vendo? Então nem Jesus curou todos os enfermos. Então nem todos serão curados. Então é uma mentira esse negócio aí. Venha para a minha igreja que você vai ser curado. Não prometa isso. Pode ser, mas nem todos serão curados. Isso aí depende de Deus, não depende de nós.
Suas curas eram sinais da vinda do reino de Deus. Olha aí. Então, por que na época de Jesus tinha muito mais milagres do que hoje? Não estou dizendo que não tenha, hoje tem. Mas é muito menor do que antigamente. Por quê? Porque era o reino de Deus que estava sendo implantado na terra. Agora, gente, o reino de Deus já está no meio de nós pela igreja, pelos sacramentos. Então agora a nossa salvação é pelos sacramentos. Pelo batismo, pela Eucaristia, pela confissão, que é a cura da alma, muito mais do que a cura do corpo, que eu já falei, já fizemos aí vários vídeos sobre isso. Anunciavam uma cura mais radical, ou seja, muito mais do que a cura do corpo. A vitória sobre o pecado e a morte por sua Páscoa. Então, gente, muito mais do que a cura física, nós temos que pedir a cura do nosso pecado, da nossa alma. Que o pecado atinge o quê? O nosso ser inteiro. Então, gente, eu fico muito preocupado que as pessoas só se preocupam na cura física. Ah, cura, né, minha dor de cabeça, cura minha dor de barriga, cura minha dor no pé, minha dor no braço, né? Então, gente, que se Deus curou, amém, aleluia. Mas se não curou, amém, aleluia também. Eu não posso ir para o inferno. É isso que não pode acontecer. Eu posso até morrer cego, mas eu quero ir para o céu. Então, muito mais importante do que uma cura física é a cura do nosso pecado, a cura da alma. Na cruz, Cristo tomou sobre si todo o peso do mal. Olha aí, tá vendo? Isaías 53, 4 a 6. E tirou o pecado do mundo. João 1, 29, aquilo que eu falei no começo. João apresentou Jesus como aquilo que ele é. Jesus não veio para outra coisa, a não ser tirar o pecado do mundo. Ah, mas hoje o que mais se vê é pecado. O problema é deles. Depois vão acertar as contas com Deus. Mas Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Agora, se as pessoas não querem ouvir Jesus, azar delas. Por isso que o Apocalipse fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Apocalipse fala isso várias vezes. Então, mas não é o ouvido, esse, claro, também. Mas muito mais do que esse ouvido aqui, é esse ouvido aqui. Porque Jesus falou que tudo que é de mal sai do nosso coração. A enfermidade não é mais do que uma consequência do pecado. Acabei de falar. Então, se você não pecasse, você não tinha enfermidade nenhuma. Você já ouviu falar que Nossa Senhora ficou doente? Nunca ouvi falar. Nem na Bíblia, nem na tradição. Por isso que a igreja fala que ela dormiu. Ela nem morreu, dormiu. Ela morreu, mas a igreja chama de dormição. Você não vê nem na Bíblia e nem na tradição. Se você já ouviu, me manda. Você já ouviu na Bíblia ou na tradição que Nossa Senhora, Maria Santíssima, teve alguma doença? Alguma enfermidade? Eu não vi. Simeão disse para ela: uma espada de dor transpassará a tua alma. Mas por quê? Porque ela ia ver o filho dela morrendo na cruz, para nos salvar. E viu. Ela foi a única que ficou de pé ali na cruz. Mas você viu Nossa Senhora doente? Nunca vi. Nem na Bíblia, nem na tradição. Então, gente, se você não quer sofrer, não quer ter nenhuma doença, não peque. Você consegue? Eu não consigo. A gente já sai da igreja pecando e a gente não quer ficar doente? Todos nós vamos ficar doentes, todos. Não engane ninguém, meu irmão. Eu sou pecador, você também é. Então você vai ter uma doença, você vai ter uma enfermidade. Inclusive a morte. Senão ninguém morria. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte é consequência do pecado. E o mal diz aqui bem claro. A enfermidade não é mais do que uma consequência do pecado. Parágrafo 1505. Está aí. Página 413. Por sua paixão e morte de cruz, Cristo deu um novo sentido ao sofrimento. É o que está naquele livro Sofrendo na Fé, que eu fiz um vídeo sobre isso. É o que eu falei. Se você não tem fé, você não vai dar sentido nem ao seu sofrimento. Que doravante pode configurar-nos com Cristo e unir-nos à sua paixão redentora. Então os santos fizeram isso. Eles aceitavam aquele sofrimento e ofereciam a Deus para a nossa cura e para a cura do mundo.
Não só a cura física, mas a cura espiritual. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Oferecer a Deus também os nossos sofrimentos. Então quando você estiver doente, eu estou com aquela dor insuportável, eu ofereço esse sofrimento para a minha salvação e para a salvação do mundo inteiro. Os santos fizeram isso. É só você ver a vida deles, a vida dos apóstolos. Nenhum deles tiveram vida fácil. E você quer vida fácil? Jesus prometeu vida fácil para alguém? Tome a sua cruz e me siga. Cruz é o quê? É a enfermidade. É a dor de cada dia. É o cansaço. Então, meu irmão, se prepare. Você é cristão? Não adianta que você vai ter. Você vai ter uma dorzinha, você vai ter uma enfermidade. Agora, depende de como você vai enfrentar isso. Ou você vai enfrentar com fé, ou você vai enfrentar sem fé. Ou você vai blasfemar, ou você não vai blasfemar. Por isso que eu quero, se Deus quiser, nós vamos estudar aqui o livro de Jó, e você vai entender melhor isso. Um homem que não fez nada de mal, mas Deus permitiu que a doença o afetasse, ficou leproso dos pés à cabeça. É o que eu falei, Deus não manda o mal, mas muitas vezes Deus permite até de uma doença nos atingir. Mas para quê? Como diz Santo Agostinho, para que desse mal Deus tire um bem. Então dessa doença, dessa enfermidade, até da morte, que nós não entendemos, eu particularmente não entendo muitas mortes, de muita gente boa que morre, mas eu sei que desse mal Deus vai tirar um bem. Por que Deus levou essa pessoa tão cedo? Poderia ter ficado mais. Mas eu não vou questionar Deus. Deus tirou, amém, aleluia. A vida pertence a Ele. Quem sou eu? Então, gente, a gente muitas vezes não entende os planos de Deus. Mas lá no céu, quando a gente chegar lá, nós vamos entender. Amém? Então, gente, na próxima aula tem mais. Tá? Na próxima aula nós vamos continuar. Porque tudo isso, gente, tem a ver com o sacramento da unção dos enfermos. Ok? Então, nas próximas aulas nós vamos continuar desdobrando, porque para a gente entender o sacramento da unção dos enfermos, nós temos que entender o mal, as doenças, porque é quando a gente fica doente, perigo de morte, que a gente pode receber esse sacramento. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa te abençoar e Nossa Senhora te proteger com seu manto sagrado. Amém. Até a próxima.